primeiro livro do Novo Testamento, no versículo 14. O tema dessa noite, se você quiser anotar, tem pessoas que vêm com caneta, com lápis. Eu gosto muito de escrever quando estou no culto também. Quando eu assisto uma mensagem, eu pego a canetinha e mando ver. A gente recebe muito, né? Então aí, ó, provados para o chamado. Eu convido você a ler em Mateus 22, versículo 14. Vamos entender isso. A Bíblia diz o seguinte: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você pode ler novamente comigo? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vou ler mais uma vez. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pode sentar adorando ao Senhor em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui estamos te adorando, louvando e bendizendo o teu nome, porque tu és o Rei da Glória. Tu és o nosso Senhor, Salvador. Digno é o Senhor de ser adorado. E com espírito de gratidão entregamos o nosso louvor a ti, Deus. Senhor, nós continuamos na dependência do teu Espírito. E te peço, Senhor, tome a vida do pregador. Conceda a palavra de revelação, de sabedoria e conhecimento e inteligência espiritual. Fala a tua igreja, Senhor, que junto com essa mensagem, Senhor, sinais e maravilhas possam ser notórios em nosso meio, Senhor. Que teu Espírito, Senhor, possa ministrar cada coração. Te peço também, Pai, que prepare cada coração como um solo fértil, receptivo à boa semente da palavra de Deus. Que a tua palavra possa ir produzir os frutos para aquilo que ela está sendo enviada, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Unimos a nossa fé. No nome de Jesus. E todos quanto creem, digam amém, amém e amém. Amém, queridos? Amados, na palavra de Deus, nós vamos estar tratando hoje sobre o chamado. E talvez você entenda que Deus ele tem um chamado na sua vida, um ministério até mesmo se cumprir. Mas como isso funciona? Como Deus ele trata isso? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí, em contrapartida, existe uma passagem que me diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Em Deus, irmão, não há dúvida, não há erro. Quando Deus ele fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque na verdade o escolhido é aquele que se coloca na disponibilidade de Deus. Deus ele chama, mas quantos estão disponíveis a Ele? O disponível nada mais é aquele que dá uma resposta ao chamado de Deus. Quando Deus te chamou, quando você atende esse chamado, quando você corresponde e coopera com Ele, você se torna um escolhido de Deus. Aleluia! Muitos são alcançados, podem ser salvos pela graça, mas em termos de chamado, em termos de ministério, talvez muitos de nós aqui arde isso dentro do nosso coração. Você tem, em nome de Jesus, um testemunho interior, e você sabe que existe algo a realizar para o Senhor. Aqui pouco tempo, aqui, exemplo disso, nós tivemos aqui a pastora Cristiane, minha esposa, foi consagrada, uma semana atrás já, né? Tem uma semana já. E algumas coisas aqui aconteceram, algo tremendo, porque vieram aqui os nossos pastores também, meu pai espiritual na fé, pastor Manuel, outros homens de Deus estiveram aqui, celebrando esse momento conosco, aonde foi colocado as suas mãos, os homens de Deus impuseram as suas mãos sobre a vida de Cristiane, estava aqui também junto, e aqui tinha aproximadamente 5 pastores, não é isso? Pastor Manuel, pastora Raquel, pastor Alexandre, pastor Helder e pastor Luiz. Pusemos nossas mãos sobre a vida de Cristiane, e ali nós cremos que existe uma unção sacerdotal sendo ministrada, onde a irmã Cristiane ela é capacitada para realizar o chamado de Deus. Mas além dessa unção, e nós entendemos que há essa unção, pois da mesma forma como Moisés colocou a mão sobre Josué, e ali foi dado também espírito de sabedoria e inteligência espiritual sobre a vida de Josué.
capacitando para ele ser o sucessor de Moisés. Deus já tinha aprovado Josué. Mas da mesma forma que nesse momento da imposição de mãos, esse momento sobrenatural na vida de um homem, de uma mulher que tem um chamado, nós entendemos também que existe um reconhecimento público daquilo que Deus já tinha chamado, daquilo que ela tem apresentado como fruto do seu ministério, uma consequência. Então, amados, em nome de Jesus, uma das coisas que Deus trata em nossa vida, para cumprir um chamado, o primeiro teste que o servo e a serva de Deus passa, aquele que tem de um chamado, que tem realmente algo em realizar para Deus, o primeiro teste que Deus permite a todos passarem é pelo teste do tempo. Em toda a promessa que Deus há em nossa vida, existe o teste do tempo. Em toda a promessa que você possa imaginar, estamos tratando de chamado, mas em todas as promessas existe o teste do tempo, aonde há um tempo determinado pelo próprio Deus para se cumprir um propósito de Deus. Como diz em Eclesiastes 3, o próprio Senhor fala que existe um tempo determinado para todo o propósito do céu em nossa vida. Então existe um tempo, e nesse tempo, irmão, grandes pessoas às vezes são impedidas de realizar o ministério porque não passa pelo primeiro teste e se tornam desabilitadas para exercer o ministério, porque entra a ansiedade, entra a agonia. Eu quero ver as coisas acontecer, Deus tem um chamado, talvez alguém profetizou sobre a minha vida, mas nesse momento Deus permite você passar pelo teste do tempo, colocando você numa prateleira e fala: espera. E nesse momento da espera, o sentimento que há em nós parece que Deus está indiferente ou ignorando, porque Deus não fala mais nada. Deus, e aí? Eu quero ser usado por Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, usa-me, Senhor, como um farol que brilha. Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Me fala para onde irei e eu Te servirei, Pai. Usa a minha vida, glorifica o Teu nome. Todo cristão que se preze, quando ele se converte, quando começa a entender as coisas de Deus, ele fica animadão. Usa, Senhor, me usa na cura, me usa na profecia, me usa como esses homens de Deus o Senhor tem usado, me usa na palavra, me usa no louvor. Aí Deus, ele vê aquilo, coloca o servo e a serva numa prateleira e fala assim: espera. E se você não passar por esse teste, você se torna uma pessoa desabilitada para o ministério. Porque eu entendo que nesse meio tempo, quando Deus ele coloca o homem na prateleira, ainda que ele tenha desejo de usá-lo, ele sabe que nesse meio tempo muita coisa tem que ser trabalhada dentro de nós. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos de idade, e Deus falou: Abraão, tu serás pai de multidões. Abraão, ainda que era o patriarca da fé, é o nosso exemplo, amigo de Deus. Até Abraão ele precisou ser tratado e passar pelo teste do tempo. Até Abraão ficou numa prateleira. A Bíblia me diz que com 75 anos ele faz promessa: tu serás pai de multidões. Abraão já tinha uma idade avançada, sua esposa era estéril, Sara, e Deus tinha prometido que através do ventre de Sara, um filho gerado por Abraão seria uma semente, aonde Deus levantaria uma grande nação chamada o povo judeu. E naquele momento ali, 75 anos, Abraão teve a promessa, mas levou 25 anos para cumprir a promessa de Deus. Abraão passou pelo teste do tempo. E nesse meio tempo, quando Deus ele fala espera, ainda que Deus tem promessa em nossa vida, Deus ele está trabalhando a nossa fé, o nosso crescimento espiritual. Aleluia. Deus está arrancando toda a carnalidade que há dentro de nós. Porque se você estudar a história, a biografia de Abraão, você vai ver que Deus tinha uma promessa, mas ele tentou dar um jeitinho para Deus.
Ele falou que ia gerar um filho no ventre de Sara, era estéril, isso é impossível. Mas Deus falou: há alguma coisa difícil para mim, assim diz o Senhor. Então, naquela precipitação, Sara, sua esposa, dá uma ideia a Abraão: Abraão, o tempo está passando, talvez passou 5 anos, 10 anos, sei lá quanto tempo passou. E ali Sara, agoniada, vendo o seu ventre era estéril, não poderia gerar filho, a idade cada dia que passa avançando, Abraão já é idoso, Abraão já olhava para Sara, e a Sara com aquela cara de maracujá. Ela falou assim: Abraão, nós podemos fazer o seguinte, é costume nosso, é cultura, quando nós não temos um herdeiro, nós podemos pegar a serva, que era chamada Agar, e você se deita com ela para gerar um herdeiro em nossa casa. Era um costume, era uma cultura, para que pudesse a continuar a geração. Naquele momento Abraão entra na de Sara, e ali deita com Agar, a escrava, e ela concebe um filho, e esse filho é chamado Ismael. O próprio ali em Gênesis 17, quando Deus aparece para Abraão, ele já tinha Ismael. Em outras palavras, Abraão diz assim: tá bom Ismael, Deus, tá bom, já é o herdeiro. E Deus fala: não, ele não é o filho da promessa. A promessa está em Isaac, e no tempo determinado vai se cumprir na sua vida. Paulo, no livro de Gálatas capítulo 4, me diz, abra a sua Bíblia, olha que tremendo isso aqui. Gálatas capítulo 4, capítulo 4, Paulo se lembra da história de Abraão, e ele começa a dizer sobre aquilo que Abraão cometeu no passado, dando exemplo para a igreja. No versículo 23 ele diz o seguinte: Paulo, todavia, o que era, vamos aqui no 22, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outra da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que é da livre é por promessa. Entenda bem, Deus estava colocando Abraão na prateleira de espera, e naquele momento, no teste do tempo, ele estava tirando toda a carnalidade da vida de Abraão. Abraão, você deu o seu jeito, você fez da tua maneira. A Bíblia fala, Paulo diz que Ismael foi gerado pela carnalidade, enquanto Isaac foi gerado pelo Espírito Santo, porque era a promessa de Deus. Tudo no tempo de Deus é perfeito. Deus queria trabalhar na vida de Abraão para arrancar toda a carnalidade, para aprender ante tudo, para cumprir o ministério. Meu irmão, entenda bem isso. O maior ministério da nossa vida, talvez não de pastor nem de apóstolo, o maior ministério da nossa vida é ter um chamado e viver uma vida cristã. E ali Deus estava trabalhando na vida de Abraão. Naquele momento ele estava crescendo em fé. Pastor, como é que pode? Abraão estava crescendo em fé, a fé dele foi trabalhada assim. Quando Deus chamou Abraão de uma cidade que ele habitava, chamada Ur dos Caldeus, a cidade desenvolvida, uma cidade idólatra, Deus chama Abraão: larga a tua parentela, larga essa terra, porque tu vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão, ele se atentou, teve fé sim, mas a fé dele foi aperfeiçoada com o tempo. Porque quando Deus falou assim: larga a tua terra, a tua parentela, Abraão obedece a Deus parcialmente. Quando você começa a entender a história, Abraão, na intenção de Deus era levar ele, a mulher, a família, no máximo, a parentela, pai, seja sobrinho, fica para trás. Mas ele, por amar muito Ló, não conseguia desprender daquele sentimento, da sua emoção. Amava tanto o sobrinho que ele levou todo mundo. Levou o pai Tera, levou Ló, o seu sobrinho, quanto amava. E ali Deus permitiu. Mas ele obedeceu a Deus de uma forma parcial. No meio do caminho, pai de Abraão morre. No meio do caminho, o sobrinho Ló começa os seus pastores contender com os pastores de Abraão. Deus tinha a bênção sobre Abraão, Abraão se multiplicava cada vez mais o seu gado, as suas ovelhas, e ali naquele momento começou a crescer de uma tal forma que não havia pasto físico, lugar físico para apacentar todos os animais. Mas a promessa estava sobre Abraão e não sobre Ló. Mas ele levou, ele foi na água do chapéu. E naquele momento ali, Ló começou a contender os seus pastores com Abraão. E aí como é que fica?
E Abraão começa a dizer: olha, você faz o seguinte, começou já a aprender a viver na dependência de Deus. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. A Bíblia fala que Ló, um homem carnal que andava por vista, escolheu a campina de Sodoma e Gomorra, que a Bíblia fala que é parecida com o jardim do Éden. Não era pouca coisa não, era bonito. O local era agradável. Imagine o paraíso. Ele optou logo: eu quero para o paraíso. E Abraão preferiu para o deserto, mas com a bênção de Deus. Escute bem isso. No princípio, quando Deus chamou Abraão, ele não conseguiu se desvencilhar do emocional em deixar Ló. Mas quando Deus começou a trabalhar na vida de Abraão, após ele gerar Isaac, Deus pede: me dá o teu Isaac, o teu melhor, o teu riso, o teu sorriso, a tua alegria. Ele oferta ao Senhor, porque estava com a fé trabalhada. Ele não conseguiu a mão do sobrinho. Vai lá na frente com uma fé trabalhada. Deus pede: eu quero o teu filho, somente para prová-lo se realmente ele seria um pai de nações. Então o teu tempo de espera, Deus ele tem um propósito: crescer a sua fé. Aleluia. Ele quer purificar as nossas motivações. Quantos começam com entusiasmo? Qual é a motivação? É a vaidade de subir no altar? É um orgulho para dizer que eu posso, também faço? Eu quero glória, glórias e honra, Senhor. Enquanto Isaías 42:8 vai dizer que ele não divide a sua glória com ninguém. Toda honra e toda glória seja dada a ele. Deus ele começa a passar no teste do tempo para purificar as nossas motivações. Aleluia. Motivações erradas traz escândalo, mas motivações certas glorificam o nome de Deus. Aleluia. Então é um tempo. Moisés da mesma maneira, 40 anos vivendo no território do Egito, sendo cuidado pela filha de Faraó, conhecia toda a ciência egípcia, comia do bom do melhor, conhecia tudo. Ele ia ser o herdeiro de Faraó. Mas ali você conhece, ele preferiu ser chamado filho de Deus do que filho da filha de Faraó. Ele vai para o deserto, e 40 anos ele está ali apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E naquele momento ali Deus aparece com uma sarça ardente, faz um chamado. 40 anos ele passou, depois ele enfrenta mais 40. Mas por que 40 anos, pastor? Porque foi 40 anos que Deus encontrou o tempo, o teste do tempo, para tirar todo o Egito do coração de Moisés. O teste do tempo serve para tirar o mundo dentro de nós. Serve para tirar o nosso eu, a nossa vaidade, a nossa vontade humana, a nossa razão, fazer as coisas do meu jeito. Então Deus levou Moisés para o deserto para arrancar o Egito dentro dele, para fazer ele um grande líder de Israel. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Eu vou para o melhor e maior referencial, que não é Abraão nem Moisés, ainda que são grandes homens de Deus. Jesus Cristo. Ele cumpriu o seu ministério com 30 anos. Após ele ser batizado pelo seu primo João Batista no Rio Jordão, aonde veio o símbolo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e todos ali ouvem do alto dos céus, dizendo: o próprio Deus dando testemunho do seu Filho: este é meu Filho amado, a quem me comprazo. Até então Jesus era desconhecido, anonimato. Você não vê Jesus operando milagre? Muitos achavam que era filho do carpinteiro, mas após o batismo, quando ele desce as águas, ele é revelado publicamente: este aqui é meu Filho amado, a quem me comprazo, assim diz o Senhor. Você não vê antes dos 30 anos Jesus curando, libertando, expulsando o demônio, mas após 30 anos de idade, no tempo, aonde a sua mãe certa vez nas bodas de Caná, ali ela tenta pressionar Jesus porque o vinho acabou da festa, e ele diz: o que tem eu contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Mas quando chegou a hora, ele pediu as talhas, e aquela água ali se transformou. Viu o primeiro milagre que Jesus realizou para a glória do Pai. Tudo há um tempo de Deus. Cumpriu 3 anos de ministério aqui na terra, mas foi 3 anos de excelência, de cura, manifestação, porque tudo no tempo de Deus é perfeito. Fala para o teu irmão assim: aguarda o teu tempo, irmão. Fala assim para ele: é difícil, pode ser longo. Aí fala assim: pastor, tem que esperar 25 anos.
Pastor, tem que esperar 40 anos com Moisés? Não, depende. Depende do tempo que você leva para arrancar a carnalidade do mundo dentro de você. Se você for um ano arrancar isso aí, Deus ele te levanta da outro dia. Existe um tempo de aperfeiçoamento na nossa vida. E Deus ele não quebra etapas. Aleluia. Espera. Pastor, estou agoniado. Pastor, não está me vendo. Pastor, tem um outdoor aqui, ó. Eu sei fazer isso. Eu louvo bem. Eu sei pregar. E Jesus, ó, parece que não está nem aí. Deus, o senhor não está me vendo? Deus ele está provando. Se você é fiel no pouco, ele te coloca no muito. Deus está provando se a sua impaciência vai te dominar, a sua ansiedade vai tomar a frente de Deus. Aleluia! Mas quando espera o tempo de Deus, Jesus ele nunca se atrasou nem se adiantou, ele chega na hora certa. O tempo de perfeito é quando Deus fala, quando ele age na nossa vida. O relógio de Jesus não se atrasa e nem se adianta. Ele é perfeito naquilo que ele diz. Aleluia! Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. O segundo momento, amados, em nome de Jesus, o processo que Deus ele espera que a gente venha a passar para o seu louvor é o teste de você viver o conhecimento da palavra de Deus. Pastor, eu conheço. Não, não é só conhecer a palavra, é você viver a palavra. Fala para o seu irmão, o teste, irmão, acontece tudo no mesmo tempo. O tempo de espera, nesse mesmo tempo de esperar, acontece esse teste também. De você viver a palavra, não é somente conhecer a palavra. Conhecer é uma coisa, viver a prática é outra. Mateus 7, versículo 24, diz que o homem sábio, aquele que tem a sabedoria de Deus, ele ouve a palavra e pratica. É chamado sensato, que tem sensatez, é sábio. Agora o insensato, sem sensatez, o louco, é aquele que somente ouve a palavra, mas não pratica. Aquele que ouve e pratica é comparado àquele que está edificando a sua vida, construindo sobre uma rocha. Pode vir um vento forte, pode vir as intempéries da vida, a tempestade, a casa ela pode até sofrer um abalo, mas ela se tornará inabalável porque está sendo construída sobre a palavra de Deus. Aquele que somente ouve. Já viu aquelas casas, irmão? Isso ainda só em comunidade não. Esse tal de Sérgio Naia aí que estava sendo processado, até preso na Barra da Tijuca, se colocou em alicerce falso, começa a dar rachadura, começa a vir infiltração, e da noite para o dia de repente cai tudo, porque o alicerce é ruim. É um péssimo material. Então Deus ele permite passar pelo segundo teste, que acontece tudo junto. O teste do tempo, mas o teste agora. Você está vivendo a minha palavra? Quando vem a tribulação, quando vem a angústia, quando vem a perseguição, quando vem os problemas, quando vem às vezes a escassez, você foge da presença ou você corre para a presença dele? Você tenta dar o teu jeito. Em Jeremias capítulo 17 diz: maldito do homem que confia no próprio homem, que faz da sua carne o seu braço. É da minha maneira, Deus, é do meu jeito, eu faço, deixa comigo. O Senhor não está me ouvindo, aí eu clamo, nada está acontecendo, eu me precipito, eu faço a minha maneira, se torno autossuficiente e menosprezo aquilo que Deus está falando. Maldito o homem que confia no próprio homem, mas bendito é aquele que coloca a sua confiança no Senhor, assim diz o Senhor. Bendito é aquele que o Senhor quer bem. E como é que fica? Esse teste temos passado? Ser fiel a Deus? Pô, pastor, quando eu ganhar muito bem, eu vou começar a ser dizimista. Desqualificado. Sou fiel quando está tudo bem, ou quando estou empregado, opa, eu sou dizimista. Glória a Deus, aleluia. E no pouco?
Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quando eu comecei a fazer esse seminário, não era pastor, era nada, era um servo. A gente tem que ser servo. O ministério é uma consequência daquilo que você é. Existem pessoas levantadas por homens, existem outras que são levantadas por Deus. Homens que são levantados por homens é motivo de vergonha, mas homens que são levantados por Deus é motivo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então entenda bem isso. Quando eu fiz o seminário, meu irmão, a sala devia ter quantos alunos? Mais de 100. Quando você acaba o ano, você vê, pô, 30, 40, não é isso? Cadê o povo? No momento que Deus me ensinava na sala de aula a teoria, Ele fazia eu passar pela prática no meu dia a dia. Momento onde se portas fecharam, casado, com um filho pequeno, com criança, passei uma dificuldade financeira terrível. Para ter dinheiro para mim fazer o seminário, era um custo, às vezes o dinheiro da passagem estava difícil. Se às vezes no trabalho cansado, eu tenho foto quando eu fazia o seminário, parecia um bandido eu. Barbudo, uma cara de derrotado, magro, chupado. Mas se o meu Jesus ele foi até o fim, eu vou até o fim porque Ele é comigo. Se Ele falou, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Aprendi a coisa no seminário, o professor pregando, meu Deus, aquela palavra aí eu não encontro. Persevera. Deus prova. O obreiro ele é aprovado para ser depois aprovado pelo Senhor. Para a glória de Deus, com muito sacrifício, com muita dificuldade. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, assim diz o Senhor. Então existe um teste, existe um momento. Deus permite passarmos situações. A Bíblia me diz no livro de Salmo, de Número, abre a sua Bíblia, Salmo 105, falando aqui de um homem de Deus chamado José. Tu conheces a história dele melhor do que eu. Salmo 105, no verso 17. Olha que o próprio Deus falou. Era um momento, irmão, que a palavra de Deus é totalmente insubstituível na tua vida. É só ela que você pode contar, é só ela que você pode se apoiar. Deserto é assim. Deserto você tem pessoas do teu lado que ela até te ama, ela quer te ajudar, mas ela é tão limitada que por mais que ela tenha amor pela sua vida, ela não pode fazer muito por você. É no momento que você se apega na palavra e fala, meu Deus, é exatamente o deserto. Já viu no deserto, quando você chega no deserto? Tu olha para frente a duna, tu olha para trás a duna de areia, não tem nada para a direita, não tem nada para a esquerda. É o momento que você para e começa a entender que existe um Deus nos céus, e você começa a clamar, e o clamor é o grito da alma, Senhor, nada tenho, mas existe que ter um Deus todo-poderoso, que pode me ajudar nesse momento. Eu clamo a Ti, porque Ele é minha fortaleza, meu refúgio, meu socorro bem presente no dia da minha angústia. É um momento de experiência com Deus. Quantos momentos eu levo assim, Senhor, não vai dar? Ele fala, vai dar porque eu sou com você. Eu não vou conseguir. Você vai conseguir, continua caminhando, faz a tua parte que eu faço a minha. Momento de escassez, dificuldades. Orava, Deus manifestava o milagre dele. A maiores experiências dos homens de Deus nas Escrituras não foi no monte, foram no deserto. Aleluia. Por que Deus permite passar isso? Para a gente sair do salto alto e entender que nós somos dependentes dele. Para você não se encher, eu posso tudo, ter a bênção, eu passo, aconteço, eu tenho poder, eu tenho dinheiro. De vez em quando Deus ele puxa o nosso tapete assim, ó. Você não esquece que eu sou da sua vida. Meu irmão, escute isso. Todo eu sou que você ouve, ele é acompanhado de um adjetivo ou substantivo. Exemplo, eu sou médico, né? Podemos dizer, eu não sou médico, eu estou aqui conjecturando. Eu sou advogado. Eu sou bonito. Oh, glória. Escute isso. Deus não precisa nem de adjetivo e substantivo. Ele é o eu sou, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Senhor. Ele não precisa. Eu vou em nome de quem, Deus? Moisés perguntou a Deus. Você vai no nome do eu sou. Eu sou o que sou, Moisés. Aleluia. Isso é forte demais.
Meu irmão, em nome de Jesus, no tempo da dificuldade, José do Egito foi vendido pelos irmãos aos mercadores. Passou o que passou, Deus deu uma visão. Eu tenho promessa na sua vida, José. Os irmãos o invejaram, tentaram matá-lo. Deus o livrou porque tinha uma promessa na vida dele. Você não vai morrer antes da promessa de Deus se cumprir na sua vida. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, assim diz o Senhor para a sua vida. Em Salmo 115, versículo 17 diz: mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravos, José, cujos pés apertaram. Salmo de número 105, verso 17. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravos, José, cujos pés apertaram com grilhões e quem puseram em ferros, até o tempo, escute isso, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Olha para o seu irmão e fala assim: se preocupe não, você está sendo provado pela palavra. É no momento, irmão, que Deus vai dizer assim: e agora, você vai ter fé ou vai ser incrédulo? Você vai profetizar para mudar a situação, ou você vai entregar a boca para o diabo para murmurar da vida? Que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que você é um desamparado. Deus, Ele permite passar nesse teste, irmão, para confirmar uma obra dele em nossa vida. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fala assim: eu tenho que me apoiar na palavra. Tem aquela passagem que fala: não estribe Provérbios, não estribe Provérbios, com o número, me ajuda aí, universitários da Bíblia, seminarista. Provérbios 3, profeta. Profeta, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Quantos confiam em Deus de todo o coração? Fala assim: não é metade, uma terça parte, é de todo. 3, eu quero ler aqui o 5, né? Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe. Estribar significa apoiar no seu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio em teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-se do mal. Ele fala: se você confiar, se você viver uma vida de dependência, eu vou endireitar aquilo que está torto na tua vida. Eu vou aplanar os teus caminhos. Isaías vai dizer: eu irei adiante de vós, destruirei os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, te darei os tesouros encobertos, assim diz o Senhor. Aleluia! É viver uma vida de dependência. Eu não sou, mas o eu sou que sirvo e está na minha frente. Aleluia! É o meu Senhor dos exércitos. Então, amados, em nome de Jesus, no momento da prova, no meio da tribulação, você está passando pelo teste. Aonde você está se apoiando? É no conselho de A, de B e C? Quantos homens de Deus às vezes pecaram, erraram por causa do aconselhamento errado que não vieram de Deus? Abraão foi um. Se apoiou no conselho de Sara. Adão, onde houve o pecado, onde houve uma quebra de aliança, ele se apoiou no aconselhamento da esposa. Escute isso: Abraão, ele tinha um ofício. Deus deu um ofício a ele. Deus não falou com Eva, falou com Adão: Adão, você vai ser o lavrador desse jardim, você pode comer de todas as árvores, porém, a árvore que fica no meio do jardim, da ciência do bem e do mal, essa não comerás, porque o dia que você comer, tu vai morrer. Deus permitiu uma árvore ali no meio para provar a fidelidade de Adão, a sua obediência. Ele tinha tudo, mas o homem, pela sua ingratidão, sabe aquela coisa, você tem tudo, mas o ingrato é assim, né? Tem todas as árvores, mas ele só dá valor que ele não tem. Quantos pode glorificar o Senhor em nome de Jesus? O ofício foi dado a Adão, mas Eva, ela tinha uma influência no ofício. Ela foi lá, ela tinha o livre-arbítrio. Satanás seduz ela, apresenta o fruto, massageia o ego, abre ali o desejo carnal dos seus olhos. Ela vai e come e oferece também para Adão. Ambos pecaram,
fomos destituídos da presença de Deus, houve uma quebra de aliança, e o pecado entrou em toda a humanidade. Somente através de Jesus agora você se pode reconciliar com Deus. Agora escute isso. Por ele se apoiar no momento ali, no aconselhamento da esposa de uma forma errada, ele quebrou a aliança. Quantas pessoas, irmãos, hoje, às vezes dentro da própria igreja, estão lutando para ter um relacionamento, quer ter uma família, e família é de Deus, glória a Deus. Família é projeto de Deus, amém? Mas entenda bem, se você tem um chamado, entenda, o teu chamado está antes do teu relacionamento. Porque tem pessoas que entram na sua vida, você que tem um chamado, tem pessoas que às vezes de apoiar, ela mina o teu ministério. Certa vez um homem chamado Oral Robert, a esposa dele, se não me engano, é Evelyn. Oral Robert foi um dos grandes avivalistas, um grande homem usado na cura, marcou a história, grande homem de Deus. Milhares e milhares de pessoas eram curadas através do ministério dele. Tem faculdade Oral Robert, onde homens de Deus hoje, como Miles Monroe fez a faculdade, né? Outros homens de Deus, creio que até Benjamin também fez, alguns homens, faculdade reconhecida, homens de Deus. Mas o dia que ele casou com a sua esposa, antes de casar, falou com ele: eu vou casar com você, mas o meu papel é de ser a sua auxiliadora. Eu vou casar e vou apoiar o seu ministério. Quando ele cumpriu o seu ministério, ele declarou algo. Pessoas perguntavam: e a sua mulher? Nunca impede a obra? Ela nunca reclamou, ela nunca me impediu. E seria impossível o meu ministério se não tivesse essa pessoa do meu lado. Porque ela falou: você pode ir para o campo missionário, quem vai cuidar dos nossos filhos sou eu. Billy Graham da mesma forma. A sua esposa Ruth falou com ele: você pode ir para as missões 3, 4 semanas longe de casa, mas ela falou: dos nossos filhos eu cuido. Agora, quando você coloca o teu sentimento, fala para o teu irmão: está ligado no teste? Se você não acertar isso antes, depois você não pode cobrar. Tem pessoas que, por causa disso, da precipitação, entram em relacionamentos que hoje acabou o ministério. Pessoas que eram uma bênção, uma bomba na mão de Deus, às vezes porque a esposa não acompanha, ou o esposo vice-versa. Estou falando aqui quem vai casar. Pastor, já sou casado, vou largar o marido? Não, você agora comprou o abacaxi e descasca. Você ora pela vida dele até que se converta. Mas quando você tem uma opção, tem pessoas que estão botando, às vezes, o que acontece? No desespero, vai qualquer um. Eu vi uma coisa interessante. Uma pessoa quando vai adquirir um bem de valor, ela pensa antes: eu quero trocar de carro e vou trocar em nome de Jesus. Meu carro já está aí, estou com intenção de trocar. Mas tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar. Minha esposa está do meu lado, a gente tem que ajudar. Vou verificar, vou pesquisar. Quando chegar o tempo, eu vou fazer. Quando a gente é uma coisa de bem de valor, o que a gente faz? A gente pesquisa. A gente vai lá, vai ver o carro. Eu fui lá ver uma semana lá. Não, isso aqui está manchadinho, isso aqui eu não quero não. Carro usado, né? Não, dá para me comprar uma coisa melhor. O valor? Não, a gente examina muito bem, meu irmão. E para casar, caso com qualquer um? Tá vindo a rua, é lucro? É lucro? Às vezes é aquele negócio, é uma cruz que vai carregar pelo resto da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Abre em 1 Pedro capítulo 1. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Fala assim: você quer ver o chamado? Você quer viver um ministério? Você quer realmente Jesus? Quer viver um chamado meio bonito? Aí guarda isso aqui, ó. Pastor, mas o negócio está demorando. Às vezes o tempo é longo. 1 Pedro 1, versículo 6.
em que vós grandemente vos alegrais. Ainda que agora importa, sendo necessário, fala para o irmão, é uma necessidade, não é opção, que sejais por um pouco contristado com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Está estranhando? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que prova é essa? Não estranheis, aleluia, por algum tempo, para provar o que é a nossa fé, para que ela venha a ser o que? Mais preciosa do que o ouro. Pastor, então Deus, ele trabalha às vezes permitindo dificuldade? Sim. Como é que você vai agir fé se você não tem dificuldade na sua vida? Como é que eu posso dizer assim, eu tenho fé? Meu irmão, a conta está lá, está bombando, estou com dinheiro na caderneta lá, não tem problema nenhum, está tudo resolvidão, glória a Deus, aleluia. Lá no trabalho o patrão me ama, ele fala, olha, acordei hoje, bom, meu filho, tu ganha 5 mil, dobrei teu salário, 10 mil. Recebe em nome de Jesus, irmão. Né? Está tudo bem, maravilha. Como eu falei, Deus às vezes ele puxa assim, ó, aí a autossuficiência começa a vir, ó, a gente começa a dar esse sapato alto. Glória, eu sou o cara, sou dono da cocada preta. Eu posso, eu faço, aconteço, eu sou lá e eu sou daqui. Aí Jesus puxa o tapetinho, meu filho, vem cá. Não só soprinho. Bota nem a mão, só um sopro. Só espio. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? É, meu filho. Estranho não. Para você aprender a ter fé, saber que nada pelo teu braço, mas eu sou da tua vida. Aleluia. Quantos estão entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo o tempo, diga glória a Jesus. Aleluia. Meu irmão, porque no momento das batalhas espirituais, é no momento da guerra, das provações, das lutas, que Deus, ele nos concede habilidade para aprender a utilizar as armas espirituais na nossa vida. Você há de convir comigo que quando a pessoa passa por uma provação no deserto, o clamor fica mais fervoroso. Não é aquela oração de você agradecer a janta e o almoço. Obrigado, Jesus, pelo camarão, pelas batatas fritas. Obrigado. Bom, Senhor Deus, olha Deus. Mas quando o calo aperta, meu irmão, a oração é diferente do clamor. Oração é uma petição, clamor é chamado grito da alma. Sabe aquela coisa que a tua alma grita? Deus, não é berrar não, mas aqui dentro, tu sabe que chegou lá no céu. É nesse momento que a gente começa a viver de dependência, experiência e saber que Deus é Deus na nossa vida. Deus, ele permite passar situações, testes como do tempo, arrancar o mundo, a carnalidade. Depois ele, nesse mesmo teste, ele fala, agora você vai viver a minha palavra. É bonita? É linda? Que palavra bonita. Esse irmão foi tremendo, é. E quando o calo aperta, ai meu Deus do céu, Deus permite você passar para você vivenciar a palavra de Deus. Não ser somente um ouvinte, mas também ser o que? Um praticante da palavra do Senhor. Aleluia! Então é nesse momento, amados, em nome de Jesus. E o terceiro teste aqui, eu coloquei aqui. Aleluia! O terceiro teste que Deus ele permite a gente passar é o teste da habilidade para servir a Deus. Aleluia! Tem pessoas que falam, Senhor me use, Senhor toma minha vida, não pertenço mais a mim, pertenço a Ti. Aí passa pelo teste. Tem algo que a pessoa às vezes ela se torna desabilitada por causa exatamente desse teste. A pessoa ela precisa ter uma habilidade para servir a Deus. Primeiro passo, já viu aquela historinha que o mundo fala assim? Eu não sirvo homem, mas sirvo a Deus. Então você não serve ninguém. Você, para servir a Deus, não existe isso. Você tem que servir homem. O teu próximo é uma pessoa. Um pastor é uma pessoa.
Servir a Deus implica em servir a sua igreja, em servir o seu ministério, em servir aqueles que estão do seu lado, em servir ao seu líder espiritual. Entenda bem isso. Deus, ele observa como é que a sua relação de servir diante das lideranças, diante do seu próximo. Ele vê se você está sendo aprovado ou reprovado. Já viu pessoas que querem ser líder e não conseguem nem se relacionar com as pessoas? Como é que pode? Não consegue amar, não consegue conversar, tudo é motivo para discórdia, tudo é motivo para contenda. Como é que pode ser um líder assim? Ah, pastor, mas aquela pessoa é esquisita. Todos os homens de Deus são esquisitos. Ah, pastor, mas é esquisito. Sirva o esquisito, que Deus vai te honrar. Aleluia! Pode ter certeza. É uma pessoa, é falho, é humano, mas se Deus colocou para você estar ali numa igreja, sirva a sua igreja, sirva o ministério que Deus está colocando na sua mão, sirva aquela liderança. Porque se você não consegue servir a homem, você não consegue servir a Deus. Entenda bem isso. Deus, ele trabalha dessa forma, irmão. Você queira ou não. Eu não gosto disso, eu não aceito. Então você não está pronto para servir a Deus. Entenda bem isso. O próprio Senhor Jesus, ele serviu a todos. Ele sendo o Rei da Glória, lavou os pés de todos eles. Dos discípulos, os pés, ele todo fedorento, cheio de unha cravada. Aqueles pés da vida. Jesus deu um valor, mostrando sobre humilhação. Porque quem serve é que tem um espírito de humildade. O soberbo não consegue servir ninguém, ele só serve a ele mesmo. Aleluia! Jesus, ele dá exemplo. Detalhe: Moisés, Deus colocou, ele falou, Moisés servo de Deus, mas Josué é servo de Moisés. Moisés era servo de Deus, Josué, servo de Moisés. Deus colocou Josué para quê? Para servir a Moisés. Porque tem momentos que o homem de Deus, ele precisa de ajuda, porque mandoria não faz verão. Nenhum pastor faz obra de Deus sozinho. A igreja é um corpo, e cada um é membro do corpo, e o corpo bem ajustado gera o crescimento. É melhor ser dois do que um. Momentos às vezes de uma fraqueza, momentos às vezes de uma ajuda, tem uma pessoa que está ali, eu estou aqui, pastor, para ajudar nessa missão, porque o reino de Deus não é seu, mas é do Senhor, e estamos juntos. Nem é pessoa para questionar, para apontar e dizer que tem que fazer, não, é para somar. Você não vê Josué em nenhuma maneira ali, em nenhum momento questionando Moisés e nem a sua liderança. Moisés às vezes estava ali, lá orando. Aonde foi falado aqui essa noite, foi colocado dois servos, Arão e U, para segurar as mãos de Moisés. Moisés com a idade avançada, Deus ouvia a oração de Moisés, ele sentava sobre uma pedra cansado pela idade. A Bíblia me diz que quando Moisés levantava as mãos para interceder pelo povo, o povo de Deus prevalecia contra os inimigos. Mas quando as mãos de Moisés se abaixavam, o povo estava perdendo a batalha. Os homens de Deus, para ajudar Moisés, Arão e Ur de um lado e do outro, levantavam as mãos de Moisés, enquanto Moisés estava com as mãos no alto, onde estava sendo sustentado. Deus estava dando vitória ao povo de Deus, a Israel. É desse jeito. Deus chamou Eliseu para servir Elias. E aquele que é servo não abre a mão, meu irmão, de servir. Por 3 vezes Elias insiste com Eliseu: meu irmão, vai para Gilgal, vai para lá, me larga, rapaz. Eliseu fala: eu não largo de você. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Sabe o que ele pediu a Elias quando Elias foi arrebatado, foi tomado pelo carro ali de fogo, lá a carruagem? Eu quero a porção dobrada. Elias falou: tudo que tu pede, rapaz, você vai pedir bem, hein? E se você estudar a palavra de Deus, o homem por servir com excelência, se você estudar a história de Elias e a história de Eliseu, você vai ver que Eliseu fez mais milagres que Elias. Fez mais milagres, o dobro do que Elias. Sabe por quê? Aprendeu a ser servo. Se o servo não consegue ser liderado, ele nunca será um líder. O servo que não sabe ser liderado, ele nunca se tornará um grande líder.
Pastor Manuel liberou uma palavra aqui. Sabe qual foi o segredo? Obediência. Em tempos difíceis, obediência. Obediência. Sabendo que Deus está o quê? No controle. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. Pastor, eu não servi. Muitas pessoas foram chamadas para servir, não serviram. Foram desqualificados no meio do caminho. Coré da Tamirão foi um. Ele era administrador do templo, já tinha um ofício, estava servindo. Deus estava provando a fidelidade deles. Começou a questionar Moisés: só Deus falar contigo? Deus fala comigo também. Que negócio é só você que ora, só você que opera milagre? Eu também quero fazer isso. Fez uma rebelião. Moisés tranquilão, resolvidão. Se você está certo, eu estou errado, e vamos ver quem está certo e está errado nessa história. A Bíblia fala que a terra se abriu e foram tragados no meio do deserto. O próprio Deus. Aleluia. Geazi foi levantado para servir Eliseu. Começou muito bem, mas depois ele se corrompeu, porque quando Naamã foi curado, ele foi atrás de Naamã para pegar dinheiro. O profeta sabia, Naamã foi curado da lepra no Rio Jordão. Naamã levou ouro e prata para dar para Eliseu. Eliseu falou assim: eu não quero nada que é teu, tudo que é teu tu leva. O moço de Eliseu que estava do lado, aprendendo, o aprendiz, discípulo significa aprendiz. Estava aprendendo, crescendo, entrou o desejo no coração, a cobiça, foi atrás de Naamã sem Eliseu saber. Pensa ele que Eliseu não sabia. Ô Naamã, você queria dar um negócio para Eliseu? Ele tá, não precisa não, mas eu preciso abençoar umas pessoas aí. Você me dá tudo aí que eu vou ser bem útil. Ser bem útil. Quando chega em Eliseu, novamente, o Espírito Santo revelou a Eliseu o profeta: por que corrompeu o teu coração? Por causa daquele ele morreu leproso. Tem muitas pessoas morrendo fora do tempo por desobediência. Coré da Tamirão morreu em pouco tempo, fora de tempo. Aleluia. Por causa de rebeldia, por causa de desobediência. Quantos estão entendendo a fase do chamado de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Abra a sua Bíblia lá em 2 Pedro. 2 Pedro 1:10. Segunda Pedro 1:10. Fala para o teu irmão: meu irmão, Deus ele quer nos ensinar a habilidade para servir. Em 2 Pedro 1:10 diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, o vosso chamado. Procurai cada vez mais estar firme no seu chamado e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Aleluia. Firme. Pastor, o tempo está passando. Firme. Pastor, os problemas estão aí, tudo, estou lutando aqui, tem que agir fé. Firme. Tem que servir. Quanto tempo estou servindo? Independente. Ah, mas eu não gosto de limpar banheiro. Eu não fui chamado. Quem que foi chamado? Quem que foi chamado para limpar banheiro, irmão? Quando Deus começa a realizar uma obra na nossa vida, a gente começa a fazer aquilo que a gente não quer, exatamente para provar a nossa humildade. Eu limpo o banheiro até hoje, para quem não sabe, porque é tempo para limpar a casa de Deus, é um gesto de adoração ao Senhor. Aleluia. O adorador, meu irmão, desculpa a expressão, é pau para toda obra. Não, isso não é meu ofício, né? Tem pessoas que pensam assim: eu tenho um chamado. Tem. Deus tem um chamado? Tem. Deus teve um chamado de orar? Coré?
Deus não teve um chamado na vida de Geazi? Deus não teve um chamado? E por que eles não cumpriram o chamado? Foram desqualificados? Porque no meio do tempo, esse teste, Deus vai ver se o seu chamado vai se cumprir ou não. Quero o chamado, tenho, mas não quero servir. Não sou útil na mão de Deus. Não quero servir as pessoas. O próprio Senhor Jesus fala que nós servimos a Deus quando você serve o seu próximo. Ele fala, quando você dá de comida àquele que tem fome, dá de beber àquele que tem sede, veste aquele que se investe, visita aquele que está no presídio de enfermidade, você está fazendo a minha, assim diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé e abra em Provérbios 24, 27. Pastor, eu não sabia que esse negócio de chamado era assim tão sério. Pensava que era moleza, né, irmão? Mamão com açúcar, né? Provérbios 24, no versículo 27. Está aí a receita do bolo. Todos acharam? Provérbios 25, versículo 27. Prepara fora a tua obra. 24, versículo 27. Prepara fora a tua obra, prepara-o apronta no campo, então edifica a tua casa. Se prepara para Deus construir o seu chamado, a sua casa ministerial. Aleluia. Prepara. Antes de você construir alguma coisa, você tem que preparar o terreno. Não é isso? Tem coisa que a gente teve que limpar aqui primeiro. São 30 caminhões de entulho aqui, para a gente formar esse templo aqui que está bonitinho. Teve um tempo, sufoco, esforço, dedicação. Teve um tempo, mas o tempo é de Deus. A gente só coopera com aquele que é fiel. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Eu convido o ministério de louvor. Eu quero orar por chamar.